por lei estava autorizado. E também temos abuso de poder na modalidade desvio de finalidade. Ocorre desvio de finalidade quando há, por parte do agente público, algum vício ideológico, algum vício subjetivo. O que é isso? É aquilo que está na mente do agente público. O agente, ele reveste o ato e quer dar ao ato uma conotação de legalidade, quando, na verdade, o que estava por trás, o que estava em sua mente, quando o seu móvel estava contaminado. Querem um exemplo? Imaginem a seguinte situação. Alguém, um chefe do executivo, tem poderes de expropriar, de desapropriar uma determinada localidade. E aí, então, o chefe do executivo vem e diz assim: eu vou desapropriar por utilidade pública. Mas, na verdade, não se tratava de utilidade pública. Na verdade, ele quis desapropriar aquele imóvel, o imóvel, inclusive, do seu maior inimigo, por uma questão de vingança, por um anseio pessoal, por algo que estava apenas e tão somente na mente do agente. Ele utilizou do seu poder, abusou do poder que tinha e desviou da finalidade pública, porque ele buscou a perseguição de uma finalidade pessoal. Isso é desvio de finalidade, isso é abuso de poder, o que é totalmente inadmissível. Com isso, nós encerramos esse primeiro bloco e passaremos então para o segundo bloco do nosso programa, Pergunte ao Professor. Aguardo você. Obrigado pela atenção. Olá, vamos iniciar o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Nesse bloco, eu vou responder 5 perguntas feitas por você, telespectador, sobre o tema Poderes da Administração. Vamos lá? Vamos ver o que nos espera nessas perguntas? Professora, como a discricionariedade é exercida? Olha só, essa pergunta envolve a maneira pela qual a discricionariedade é exercida. E nós podemos exercer a discricionariedade de várias maneiras. Por exemplo, em alguns casos, e eu vou exemplificar aqui com a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade é a Lei 8429 de 92. Lá no artigo 12 da Lei de Improbidade, que inclusive teve sua redação alterada aí em dezembro de 2009, o artigo 12 da Lei de Improbidade fixa um rol de penalidades ao agente ímprobo. E no próprio caput do artigo 12 da Lei de Improbidade está escrito, está previsto que, dentre aquelas penalidades, poderão ser aplicadas tantas quantas forem necessárias, de acordo com a gravidade da conduta. O que isso significa? Significa que das penalidades previstas em lei, caberá ao administrador escolher quais daquelas penalidades serão aplicadas. Esse é um conceito, esse é um sentido de conceituar a aplicação da discricionariedade, mas existem outros. Nós podemos falar também em aplicação da discricionariedade quando a lei traz conceitos vagos, conceitos jurídicos indeterminados. O que seria isso? Quando eu falo na lei, por exemplo, que será punido aquele agente que cometer falta grave. O que é falta grave? Em que consiste esse conceito jurídico ou conceito indeterminado denominado falta grave? Ou ainda, o que seria dizer que será punido aquele que cometer conduta escandalosa? São conceituações que eu preciso valorar, são conceituações que eu, enquanto administrador, preciso fazer um juízo de valor, um juízo de conveniência, de oportunidade, um juízo de mérito. E aí, então, está prevista a discricionariedade. Esse é um dos sentidos da discricionariedade. Levar em consideração quais os melhores conceitos para um determinado instituto, ou ainda quantas penalidades dentre as fixadas em lei vão ser aplicadas num caso concreto. Essa é a primeira pergunta. Vamos para a próxima?
Professora, o que é poder normativo ou regulamentar? Olha só, poder normativo ou regulamentar. A maioria dos administrativistas conceitua como poder regulamentar, que é aquele poder de complementar a lei e, assim, ao complementar, garantir a sua fiel execução. Esse poder também é chamado, por Maria Silvia Zanella de Pietro, de poder normativo, porque é aquele poder que vai normatizar, complementar a previsão de lei para garantir a sua fiel execução. A Constituição Federal, ela fixa a competência do chefe do Executivo Federal, do presidente da República. E diz lá no artigo 84 da Constituição, em um de seus incisos, que compete ao presidente da República expedir decretos e regulamentos para fiel execução da lei. Ora, quando o chefe do Executivo expede decretos e regulamentos para a fiel execução da lei, ele está fazendo uso de seu poder regulamentar. Esse artigo 84, inciso 4 da Constituição, que trata apenas e tão somente do chefe do Executivo Federal, presidente da República, também se estende aos demais chefes do Executivo pelo princípio da simetria. Então, esse mesmo poder regulamentar também é estendido aos governadores e prefeitos. Esse é o poder regulamentar, aquele que possibilita a edição de decretos, de regulamentos, os chamados regulamentos executivos ou de execução para a fiel execução da lei. Isso que é o poder normativo ou regulamentar. Vamos para a próxima questão? Professora Licínia, o que significa dizer que o poder disciplinar é discricionário? A doutrina, com frequência, ela afirma que o poder disciplinar é discricionário. Lembrando aqui que a discricionariedade não significa opção entre punir ou não punir. Não é isso. A discricionariedade aqui não significa a opção, margem de liberdade para o administrador entre punir ou não punir. Não. Na verdade, o exercício do poder disciplinar, ele é um poder dever, é um poder irrenunciável. Verificada a ocorrência de uma infração funcional, o administrador deve ser punido. A discricionariedade no poder disciplinar significa que, ao escolher uma penalidade, ao escolher uma sanção, para aquele agente que cometeu infração funcional, aquele que vai aplicar essa penalidade pode fazer um juízo de valor, escolhendo qual seria a sanção mais adequada para aquele caso concreto. Eu vou aplicar uma penalidade de demissão ou uma censura, ou ainda uma advertência? Qual penalidade será aplicada àquele agente que cometeu uma infração funcional? Eu faço um juízo de valor, um juízo de mérito, um juízo discricionário dentro do poder disciplinar. Mas não confundam e nunca se esqueçam, não há liberdade entre punir ou não punir, não há escolha entre punir ou não punir. Uma vez verificada a prática da infração funcional, o administrador deve ser punido. É um poder-dever da administração e, insisto, é um poder-dever irrenunciável. E junto com esse tema, poder disciplinar, vem em questão o princípio, o chamado princípio da verdade sabida. Você sabe o que é o princípio da verdade sabida? Pelo princípio da verdade sabida, seria possível punir aquele agente que comete a infração no momento em que ele está cometendo, sem dar a ele oportunidade de contraditório e ampla defesa. E isso não é possível com a Constituição Federal de 88. Hoje, não se pode mais falar em punição do agente público com base no princípio da verdade sabida.
Não é possível mais falarmos em punir o agente sem dar a ele antes oportunidade de contraditório e de ampla defesa. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 50